Em pé, eu gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 1. A partir do verso 8, estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, a palavra que será pregada nesta manhã. E caso você não tenha trazido sua Bíblia, pode acompanhar também a leitura do texto, aí na nossa tela. Livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Nos diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles e guarda das tuas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vos recusastes, e porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Um filme que fez muito sucesso no cinema brasileiro, décadas atrás, chamado Cidade de Deus, ilustra muito bem os caminhos que estão postos muitas vezes para os jovens, quando estão crescendo, quando têm que tomar decisões. Nós temos um dos personagens principais, que é o Zé Pequeno, ou Dadinho, e temos também outro personagem que opta por um caminho bastante diferente do Zé Pequeno, é o Buscapé, que é quem conta a história naquele filme. Cidade de Deus é um filme que ambienta aquele clima de violência quando as grandes favelas no Rio de Janeiro, e aqui especificamente a favela Cidade de Deus, começou a se formar nos anos 60. E esse personagem, Zé Pequeno, ele tem uma escolha. Ele ainda é pequeno, por isso era chamado assim, ele também tinha baixa estatura. E assim como o Buscapé, eles viviam juntos em meio a um ambiente difícil, mas eles tinham uma escolha: seguir o caminho da perversidade ou seguir por um outro caminho. Um dos amigos se recusa a seguir o caminho da perversidade, mas é pequeno, desde muito jovem, opta por seguir o caminho da maldade. Ele pratica todo tipo de maldade, e quando ele cresce, ele se torna inclusive um dos chefões naquela favela.
O fim dele ilustra muito bem o fim que é narrado aqui nos nossos versículos que nós lemos nessa manhã em Provérbios. O fim daquele que se deixa levar pela ganância e pelo mal é a sua própria destruição. E o personagem Zé Pequeno acaba sendo morto nos conflitos e nas disputas pelo domínio do território do tráfico no Rio de Janeiro. E essa ilustração dos dois caminhos que estão postos nas nossas vidas, ela não se aplica apenas a jovens em situações de vulnerabilidade, mas elas se aplicam a todos nós. Todos nós temos escolhas na vida e temos que escolher qual caminho vamos seguir. A Escritura ela é muito clara, existem dois caminhos. Pode parecer que exista uma série de variações de caminhos, ou de várias possibilidades, ou infinitas possibilidades de escolha. E até na semana passada, quando fizemos a abertura da nossa série, eu mencionei que sabedoria é conseguir fazer distinções, né? E muitas vezes as opções não são apenas uma ou duas. Mas no caso de uma vida correta e de uma vida sábia, apenas dois caminhos são possíveis: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Não há outra alternativa. E é sobre isso que o texto que nós lemos aqui hoje trata. Na verdade, nós temos aqui, na nossa leitura que fizemos, nós temos aqui dois discursos, duas passagens. A primeira, de um pai que se dirige ao seu filho. E a segunda é uma alegoria, como se a própria sabedoria fosse uma pessoa que está clamando e convidando os jovens para seguirem o seu caminho. Em ambos os casos, o que nós vemos ali é um chamado para seguir em uma determinada direção ou para seguir em um caminho. E nós, ou os jovens, ou os inocentes, ou aqueles que estão ali ouvindo o ensino, temos essa opção de seguir um caminho ou o outro caminho. Portanto, a nossa mensagem de hoje, ela se chama o caminho da sabedoria, em contraposição ao caminho da tolice ou caminho da insensatez. O livro de Provérbios, a semana passada nós falamos na abertura, eu mencionei que o livro de Provérbios é um livro difícil de pregar, porque ele tem muitos provérbios que são lidos muitas vezes isoladamente. Mas esses primeiros capítulos, os 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios, ele tem uma série de discursos. São discursos do pai para o seu filho jovem, instruindo o seu filho sobre os caminhos da sabedoria. Ele faz um clamor para que seu filho ouça a sabedoria e siga o caminho dela. Ao mesmo tempo, em meio a esses discursos do pai para o seu filho, nós temos uns pequenos intervalos ou interlúdios, na linguagem técnica, no qual a própria sabedoria clama. O escritor coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa chamando e convidando as pessoas para ouvirem o seu ensino. E aqui neste capítulo primeiro nós temos as duas coisas, o pai falando e a sabedoria falando. Nos próximos capítulos teremos mais discursos dos pais e teremos também alguns outros discursos da sabedoria. Nessa manhã, portanto, nós vamos ver como esses dois discursos da sabedoria e do pai se unem para essa verdade fundamental que eu falei aqui. O caminho que nós devemos seguir é o caminho da sabedoria. Então, a exortação, primeiramente, o primeiro ponto, são 2 pontos da mensagem, o discurso do pai e depois o discurso ou o clamor da sabedoria. E no primeiro ponto, o discurso do pai, esse discurso começa então com um apelo ao filho. E ele diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Percebam que aqui são mencionados pai e mãe. E talvez vocês se perguntem, né? Poxa, o Provérbios é um livro que é direcionado apenas aos homens, porque o pai está falando ao filho, ele não diz filha. Isso é porque no mundo antigo a instrução na sabedoria, a instrução na lei, ela muitas vezes estava vinculada ao exercício de cargos públicos, a cargos no reino ou até mesmo cargos no templo. E esses cargos geralmente eram desempenhados por homens. O que não significa que as mulheres não recebessem instrução, elas recebiam instrução. Mas o público primordial, num primeiro momento, eram os filhos homens. As mulheres tanto recebiam instruções que elas também ensinavam os seus filhos. Elas não poderiam ensinar os filhos se não tivessem uma instrução prévia que elas mesmas tivessem recebida. Por isso o livro começa com o pai fazendo um clamor ao filho para que ele ouça o seu ensino, mas para que ele também ouça a instrução de sua mãe. É um paralelismo poético, pai e mãe,
né? Aqui pai e mãe como se fossem dois opostos, mas a ideia aqui é clara: os dois, pai e mãe, participam da instrução dos seus filhos. E, portanto, a mãe também foi instruída na sabedoria. Mas, em última instância, o pai tem a autoridade final nessa instrução. E por isso é ele quem se dirige ao filho, é ele quem toma a iniciativa de dirigir-se ao seu filho e clamar para que ele ouça esse ensino, para que ele ouça essa instrução. E ele diz que se o filho ouvir e seguir esse ensino será como um diadema de graça para a tua cabeça, ou seja, uma espécie de coroa. E da mesma forma, um colar para o teu pescoço. Diadema, ou essa coroa de cabeça, e esse colar eram itens, de certa maneira, decorativos, mas que eram usados por pessoas que tinham uma honra na sociedade, pessoas respeitadas, pessoas que tinham cargos públicos ou funções importantes na sociedade que eram consideradas íntegras. Então elas usavam esses instrumentos. E o que o pai está dizendo ao filho é que se ele for sábio, se ele seguir a sabedoria será um adorno na sua vida. Ou seja, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para o filho e vão ver a beleza de alguém sábio, de alguém íntegro, de alguém respeitável. E o pai não está falando disso como algo para o futuro, mas sim como algo para o presente. Ou seja, meu filho, se você seguir a instrução da sabedoria, se você for sábio, as pessoas verão agora, no presente, uma beleza em você. Elas vão respeitá-lo. Você será respeitado socialmente, você terá essa beleza desses instrumentos, a sabedoria será aquilo que dará beleza para você. Uma beleza, uma apreciação, pelo menos a apreciação daquelas pessoas que merecem ser ouvidas, as pessoas que buscam o bem, que almejam o bem na sociedade, elas te respeitarão. Esse é o conselho, portanto, que o pai dá ao filho, e para que ouça a instrução e assim eles sejam respeitados por aqueles que exercem o poder e que buscam o bem da sociedade. Mas aí o pai dá então o seu alerta fundamental. Ele quer que o filho se afaste do caminho dos perversos. E ele sabe, como pai, que os jovens, eles são suscetíveis a duas coisas, duas tentações muito fortes. Na verdade, talvez até poderíamos falar em três. Mas nesse discurso aqui, o pai se concentra em duas tentações muito fortes que acometem os jovens, que é a busca do sucesso fácil e rápido, o lucro fácil, acumular patrimônio e riqueza de uma maneira rápida e fácil, os atalhos da vida. E a outra tentação é o senso de pertencimento. Os jovens, os adolescentes, eles querem pertencer a um grupo, eles querem ser valorizados, eles querem ser validados, eles querem que alguém diga como você é bom, você é um dos nossos. Então os jovens são tentados principalmente nessas duas áreas. A ascensão meteórica, o lucro fácil e o pertencimento. Isso muitas vezes se tornam ídolos na vida dos jovens e eles tomam suas escolhas de maneira que possam alcançar esses objetivos de uma maneira mais fácil. Por isso o pai alerta ao filho: por favor, não siga no caminho dos perversos. E é assim que nós podemos entender então os versos 10 até o verso 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Os jovens que estão crescendo, os filhos que estão crescendo, eles muitas vezes são, nas palavras de Provérbios, eles são simples ou são ingênuos. Eles ainda não optaram, eles ainda não tomam as decisões fundamentais da vida, nos dois caminhos. E eles se deixam mais facilmente seduzir pelos maus, pelos perversos, pelos pecadores. E o pai está alertando: por favor, meu filho, não deixe que os perversos seduzam vocês, que os pecadores seduzam vocês. Tomem cuidado, eles vão oferecer coisas muito atrativas para ti, mas não se deixe levar pelos caminhos deles. Se eles te disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, tragamo-nos vivos como abismo e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Ele está prometendo, portanto, o lucro fácil por meio da violência contra pessoas que não fizeram nada para merecer essa violência, ou seja, contra inocentes. Evidentemente que aqui
O pai, ao se dirigir ao filho, ele usa o extremo, ele está exagerando, ele pega o exemplo máximo de maldade e de perversidade. No dia a dia, nós e nossos filhos dificilmente teremos um convite tão explícito assim, né? Vamos lá, vamos sair matando gente por aí e roubando dinheiro. Dificilmente nós receberemos um convite tão explícito. Aqui ele está sendo... O pai aqui está sendo bem extremo, ele está dando um exemplo exagerado. O máximo da maldade e da perversidade. Assim, pensa em uma pessoa má, infinitamente má e perverso. É essa pessoa. É a pessoa que simplesmente quer sair por aí matando sem motivo e roubando sem motivo. Essa pessoa não vale absolutamente nada, ela não presta. Mas nas tentações do filho, as tentações que o filho vai sofrer podem vir a chegar a esse extremo aqui. Mas muitas vezes elas não vêm desta maneira tão explícita, tão descarada, digamos assim. Ela vem de uma maneira mais sedutora. Vamos entrar aqui no nosso grupo. O nosso grupo ali, né, ele faz bullying, ele faz mal para os nossos colegas, faz mal para os nossos amigos. O nosso grupo aqui, ele faz uma trapaceia aqui, é um grupo que dá pequenos golpes, ou é um grupo aqui que enriquece, né, de uma maneira duvidosa, né, e de uma maneira rápida, né, porém buscando algum tipo de atalho. É esse o alerta que o pai está fazendo ao filho. Por favor, não vá atrás dessas pessoas. Por quê? Porque esse caminho, se tu seguir esse caminho ele pode parecer que te dá o pertencimento. Os jovens vão, né? As pessoas às vezes vão para certos grupos que sabem que as pessoas fazem mal, fazem coisas erradas, mas eles sentem parte daquele grupo. Eles sentem alguma coisa, eles se sentem alguém, eles se sentem até amados, eles sentem que pertencem a algo que é maior do que eles, e aí se sentem bem e continuam naquele grupo, mesmo que às vezes não concordem com tudo que aquele grupo faz. Da mesma forma, a ganância é um instinto que o ser humano tem, o desejo de enriquecer, de alcançar o conforto da melhor maneira, da maneira mais rápida e mais confortável possível, com o menor esforço possível. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas não querem ter um esforço para alcançar os seus objetivos, elas querem buscar atalhos para alcançar isso de uma maneira mais rápida, e elas olham para o lado e veem pessoas que conseguem muito rapidamente enriquecer, e elas querem seguir aquele caminho. Qual é o caminho? E aí no início elas olham e pensam, poxa, né, o caminho que será que aquele influencer seguiu ali, talvez seja honesto, eu vou tentar seguir, fazer a mesma coisa que aquele influencer faz. Aí depois descobre que aquele influencer era um picareta, fazia pirâmide, aplicava golpe nas pessoas, e aí ficava ostentando em redes sociais, mas quando ele descobre, já é tarde demais. Então o pai alerta o filho para não se pôr, não te ponhas, verso 15, não te ponhas a caminho com eles e guarda de suas veredas os pés. Provérbios e a Bíblia como um todo, mas especialmente Provérbios, usa essa analogia, essa metáfora do caminho. A nossa vida é um caminho e nós temos que escolher esse caminho, ou digamos que nós estamos vendo que caminho estamos trilhando, um caminho que leva para a vida ou um caminho que ao final vai levar para a morte. O caminho que leva para a morte, ele às vezes parece mais fácil, parece mais agradável, parece mais tranquilo. Mas o que muitas vezes o jovem, o simples, o ingênuo não sabe, é que aquele caminho ele vai resultar necessariamente em morte. Se não a morte nesse mundo, a morte eterna e o afastamento eterno de Deus. E o pai está alertando o filho, olha, esse caminho, ele parece mais atraente, ele parece mais fácil, ele parece que vai exigir menos esforço, ele parece que vai satisfazer os desejos do teu coração, mas não te engane, meu filho, não te engane. Não se deixe levar pelas aparências, as aparências enganam. Porque nesse caminho, o caminho dos perversos, o caminho dos pecadores, é um caminho no qual os pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. E o pai diz, verso 17, um verso de difícil tradução e compreensão no português, o verso 17 diz: debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. A ideia aqui é que quem quer caçar ou prender uma ave, um passarinho numa armadilha, não pode armar essa armadilha de forma que o passarinho veja a pessoa armando a armadilha, porque o passarinho ele não é tão, digamos, burro como nós pensamos que ele é. Se ele vê que nós estamos armando a armadilha, ele não vai entrar naquela armadilha.
É em vão eu armar a armadilha aos olhos de um passarinho. Ele não vai cair na armadilha. E o pai está dizendo para o filho que o perverso faz, no final das contas, também é vão. É como armar uma armadilha à vista da própria vítima. A vítima não vai cair. Em última instância, quem vai cair na armadilha, ao final da vida, é o próprio perverso. Por isso, o verso 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Ao final, aquele que planeja o mal contra o seu próximo será vítima do próprio mal que planeja. E como eu ilustrei aqui no início da nossa mensagem, o filme Cidade de Deus nos mostra exatamente isso. Aquele menino perverso, mau, desde a sua adolescência praticando a maldade, matando pessoas sem motivos, acaba ele mesmo também sendo vítima da sua própria crueldade, da sua própria maldade, da sua própria perversidade. E essa realidade, talvez vocês se perguntem, mas na vida, nós olhamos por aí e nós vemos às vezes pessoas más e perversas que vivem uma longa vida e não sofrem as consequências do mal, né? Pensem aqui, nós podemos olhar lá para a situação do Irã agora em guerra, né? Nós olhamos lá aquele ayatollah que governou com mão de ferro por 45 anos, mais de 40 anos fazendo mal, oprimindo as pessoas, oprimindo minorias, perseguindo cristãos, inclusive o Irã, um dos regimes mais perversos contra a fé cristã, que persegue, espanca e tortura os cristãos. Durante 4 décadas ele pôde fazer isso impunemente e, ele morreu, né? Foi assassinado num bombardeio, né? Ou seja, ele pegava em armas e acabou morrendo dessa maneira também. Mas veja, alguém pode dizer, ele morreu com 85 anos, ou seja, ele teve muito tempo para fazer a maldade dele. A verdade é que, à luz da Escritura, a justiça de Deus, ela não acontece no nosso tempo. Ela não acontece, não é uma coisa muitas vezes instantânea. O cara começou a fazer o mal e logo em seguida ele vai morrer. Pode ser que a justiça de Deus venha imediatamente. E nós sabemos aqui que no tráfico, geralmente os jovens que entram, escolhem esse caminho, eles não vivem muito tempo. Geralmente eles morrem na juventude. A maioria das vezes é isso que acontece. Mas alguns sobrevivem, têm uma vida longa, acumulam riquezas, mas no final da sua vida acabam morrendo, como todos os outros acabam morrendo. Mas independentemente de terem vivido e desfrutado de riquezas e praticado o mal, aparentemente impunemente, não terem sofrido a punição, a Escritura nos promete, e isso vai ficar subentendido mais adiante no livro de Provérbios, que em algum momento o Deus que é juiz e que faz justiça, ele julgará, se não nessa vida, na próxima vida, ou seja, na ressurreição dos mortos, os perversos serão julgados. Não pense o perverso que por morrer em paz, ele não sofrerá as consequências do seu caminho, daquilo que ele escolheu nessa vida. Sim, ele sofrerá as consequências do mal que ele fez. O caminho do perverso resultará em morte, e ao fazer tanta maldade, ele está cavando a sua própria cova, e um dia ele sofrerá o juízo de Deus. E é isso que o pai está ensinando ao filho. Meu filho, não vai por esse caminho, que em algum momento tu vai sofrer as consequências disso. Verso 19, tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Em última instância, todos aqueles que escolhem o caminho da maldade, que escolhem o caminho da perversidade, que recusam seguir o caminho da sabedoria, que é o caminho de temor ao Senhor, em última instância, todos os que fazem isso fazem por causa da ganância, o desejo do lucro fácil, o desejo de ter o conforto à nossa disposição em qualquer momento, o desejo de ter o dinheiro, ter o poder na minha mão para que me permita fazer aquilo que eu desejo, quando eu desejo, no momento que eu desejo. A ganância, ela destrói as pessoas, ela é destrutiva. E pode ser que vivamos muito tempo, e muitos anos, e até décadas, sem sofrer as consequências da nossa própria ganância. Mas um dia, segundo o pai alerta ao seu filho, um dia a ganância cobrará o seu preço. Essa é a sorte, ou seja, essa é a consequência, esse é o resultado de todo ganancioso. O espírito da ganância tira a vida de quem o possui. A ganância, meus irmãos, é uma forma de idolatria. Porque nós idolatramos o conforto,
Nós idolatramos o bem-estar e fazemos o que for necessário para alcançar o nosso conforto, o nosso bem-estar. O amor ao dinheiro é, na verdade, o amor ao conforto, é, na verdade, uma manifestação da ganância. Seja no pandurismo, seja no gasto desenfreado, no consumismo, são manifestações de uma idolatria fundamental, de colocar o nosso conforto acima de qualquer coisa, inclusive acima do próprio Deus. E essa ganância, ela nos corrói por dentro, essa ganância, ela acaba por tirar a nossa própria vida, ela nos destrói. Nós não temos paz em momento algum, porque nós vivemos sempre com medo de perder aquilo que alcançamos e com medo de não alcançar aquilo que almejamos. E com a ilusão de que quando alcançarmos aquilo que estamos buscando, nós seremos verdadeiramente felizes. E aí nós alcançamos e descobrimos que ainda nos falta algo mais. E aí continuamos a buscar e descobrimos que nos falta algo mais. E continuamos nessa busca desenfreada e vamos destruindo tudo e todos ao nosso redor nessa busca. Nossos amigos, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho. Nós passamos por cima das pessoas na nossa ganância. E ao final da nossa vida estamos isolados, estamos deprimidos, talvez cheios de dinheiro, mas aquele dinheiro não nos traz absolutamente nada, e quando morremos não vamos levar absolutamente nada para a cova. E nem se engane de que vou deixar o patrimônio para os meus filhos, porque além dos filhos poderem jogar tudo fora, eles também podem seguir no mesmo caminho que você, e serem pessoas vazias, fúteis e gananciosas, e destrutivas. Então a ganância, o pai em última instância está alertando o seu filho: não vá atrás do seu desejo, desse desejo que você tem de lucro fácil, de ascensão meteórica, de ter tudo aquilo que você deseja. A ganância é destrutiva. Meu filho, toma cuidado com isso, não siga por esse caminho. Mas se o filho não deve seguir por esse caminho dos pecadores, o caminho da idolatria, o caminho da ganância, que caminho ele deve seguir? E aqui nós entramos então no segundo ponto da nossa mensagem, o caminho da sabedoria. Então agora o discurso muda, ele sai da boca do pai e da mãe e ele vai para a boca de uma alegoria, que é a própria sabedoria. Veja, não é que exista uma pessoa chamada sabedoria, mas aqui o escritor de Provérbios, usando linguagem poética, ele imagina a sabedoria como se fosse uma pessoa clamando para que os imprudentes, os ignorantes, os simples, ouçam o seu clamor e sigam o seu caminho. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Percebam vocês em primeiro lugar, o convite da sabedoria, ele é democrático, ele é para todos, ela está na praça, no mundo de negócios, ela não está na igreja, não está no templo, ela está na praça pública, ela está no ambiente do dia a dia, onde as pessoas vivem suas vidas, onde as pessoas fazem negócios, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas conversam, onde as pessoas assinam contratos. É ali que está a sabedoria. Obrigado, Caio. É ali que está. A sabedoria, portanto, é para todos, ela é oferecida livremente. A sabedoria está clamando. E no seu convite ela diz: até quando? E aqui a minha tradução não é a melhor. A minha tradução diz: nécios amarei a necessidade. Mas tem algumas traduções que colocam simples, ou ingênuos, ou imprudentes. Até quando imprudentes amarei a imprudência? Até quando ingênuos amareis a ingenuidade? O clamor da sabedoria é principalmente para as pessoas, jovens ou não, que são ingênuas ou simplórias, e vejam, não é que a simplicidade seja algo ruim, mas o simplória no livro de Provérbios significa a pessoa que não tem nenhum tipo de sabedoria, que se deixa levar por qualquer pessoa que vem e faça um convite para ela. O simplório chega alguém assim: eu tenho uma oportunidade aqui de negócio, nós vamos ganhar muito dinheiro rapidamente. O simplório vai atrás, ele não sabe que aquilo lá é um golpe, ele vai atrás, ele acredita, ele é crédulo, ele acredita em qualquer coisa que oferecem para ele. Esse é o simples, o simplório. O ingênuo, ele não sabe de nada, ele não sabe de nada inocente, de fato, ele não sabe de nada, e ele se deixa, portanto, manipular. É para esses que a sabedoria se dirige. Ela está se dirigindo a pessoas
que estão ali, digamos que naquela encruzilhada dos dois caminhos. E ela não sabe qual caminho seguir. E a sabedoria diz: vem cá, vem cá, vem cá, vem para o meu caminho. Não vai para aquele caminho, mas vem para o meu. Ou seja, aquelas pessoas que ainda têm uma oportunidade de escolher, de ir por um caminho correto, de ir pelo caminho do temor do Senhor. Tem pessoas que já não têm mais essa oportunidade, que são incorrigíveis. E o livro de Provérbios apresenta o insensato e o escarnecedor como essas pessoas que são incorrigíveis e que há pouca ou nenhuma esperança para eles. Mas para o simples, para o ingênuo, para aquele que está na encruzilhada, ainda há esperança. E a sabedoria, portanto, está fazendo um convite gracioso: venham, me sigam, venham para o meu caminho. Por favor, ignorantes, não se ignorem. Tem gente que se orgulha da sua ignorância. Não há nada mais estúpido do que se orgulhar de ser ignorante. Isso é uma tremenda estupidez. E a sabedoria diz: até quando, ignorantes, vocês vão amar a ignorância de vocês? Não há orgulho nenhum, não há beleza nenhuma. Parece que no nosso país existe isso, né? As pessoas se orgulharem da sua ignorância. Meus irmãos, é uma vergonha. Não existe motivo nenhum, não há glória nenhuma em se orgulhar da ignorância. E a sabedoria está dizendo: não se orgulhem. Até quando vocês vão estar se orgulhando da ignorância, da insensatez de vocês, da incapacidade de tomar decisões? Isso não é motivo de orgulho de maneira nenhuma. O chamado da sabedoria não é um chamado para ser arrogante, para pensar que é sábio aos seus próprios olhos, não é nada disso. Mas da mesma forma, de maneira nenhuma, é um chamado para que as pessoas sejam ignorantes e se orgulhem disso. Ela chama: até quando vocês vão amar esse caminho? E aí ela compara essas pessoas que são simples, imprudentes, inocentes ou ignorantes, ela compara essas pessoas com dois outros tipos de pessoas para as quais não há muita esperança, que são os escarnecedores e os loucos ou insensatos. E ela diz: vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento ou a sabedoria? O escarnecedor é aquela pessoa que não somente é perverso, não somente é tolo, não somente é insensato, mas ele também atua ativamente contra a sabedoria. Ele debocha daqueles que seguem o caminho da sabedoria. Ele tenta desviar aqueles que seguem o caminho da sabedoria. O escarnecedor é aquela pessoa que chama o mal de bem e o bem de mal. O escarnecedor é aquele, como a nossa cultura, a nossa sociedade faz, que procura fazer uma inversão de valores. É aquele que não somente pratica o mal, mas tenta legitimar o mal e dizer que é bom. O bom é ser mal, o bom é ser perverso, o bom é agir como bandido, porque quem não é bandido é hipócrita, mas eu sou sincero, eu sou autêntico, por isso eu sou bandido, então siga o meu caminho. Esse é o escarnecedor. Ele debocha, ele desmoraliza aqueles que tentam seguir o caminho correto, o caminho da sabedoria, o caminho da palavra de Deus. Nosso mundo está cheio de escarnecedores. A imprensa, a mídia, a cultura está cheio de escarnecedores, porque eles desprezam e debocham daqueles que seguem os caminhos do Senhor. Basta lembrar aqui, aquele infame desfile de uma escola de samba que foi rebaixada com justiça, debochando e fazendo escárnio, dos evangélicos, naquele desfile. Esse é um exemplo típico do escarnecedor. É aquele que não somente pratica o mal, mas ele também quer debochar, ele quer destruir quem pratica o bem. E a sabedoria está dizendo: até quando, escarnecedores, vocês vão permanecer nesse caminho? Até quando? E os loucos, ou seja, o insensato, até quando vocês vão aborrecer a sabedoria? E a sabedoria continua: atentai para a minha repreensão. Aprender sabedoria significa aprender a aceitar conselhos, a aceitar a repreensão. Nós, naturalmente, temos uma tendência a fazer coisas tolas, a tomar escolhas ruins. E muitas vezes precisaremos ser repreendidos por nossos pais, por nossos amigos, talvez pela liderança pastoral, uma liderança espiritual, talvez no nosso trabalho, pelos nossos chefes, pelos professores. Às vezes precisaremos ser repreendidos porque estamos indo por um caminho tolo. Mas
os insensatos, os tolos e mesmo os inocentes, eles odeiam a repreensão, eles não se sujeitam, eles não aceitam, eles ficam ofendidos com a repreensão. Eles se ofendem, às vezes, inclusive, inventam uma série de desculpas. Ele não falou bonitinho comigo, ele falou uma palavra assim, falou uma palavra assim. Sim, é verdade que às vezes nós, quando exercemos um conselho ou uma repreensão, agimos com falta de sabedoria, às vezes podemos agir com um temperamento equivocado, usando palavras erradas, isso também não é sabedoria. Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas se escoram nessas coisas como subterfúgio para não atender à repreensão, porque elas preferem continuar endurecidas no seu pecado e na sua insensatez, na sua falta de sabedoria. A sabedoria diz: ouçam a minha repreensão, porque se vocês ouvirem a minha repreensão, eu derramarei copiosamente para vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, o caminho da sabedoria não é um caminho fácil, não é um caminho divertido, não é um caminho que eu vou, ouço uma palestra motivacional e sou transformado numa pessoa sábia e minha vida muda. O caminho da sabedoria não é um caminho fácil. Uma palestra motivacional não vai me transformar em sábio, vai me transformar num bobo alegre, achando que eu posso todas as coisas, quando na verdade estou iludido. O caminho da sabedoria é um caminho que muitas vezes será impopular, é um caminho que muitas vezes terá repreensão, é um caminho que muitas vezes ouviremos coisas que não gostaríamos de ouvir, mas esse é o caminho, e por isso ele é impopular. E a sabedoria continua, e depois de fazer esse convite, ela faz um alerta. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Não é que a sabedoria seja sarcástica ou que deseja o mal de alguém, mas o que ela está falando aqui é uma atitude de justiça. Afinal, vocês estavam rindo, debochando dos justos, mas agora vai chegar o momento em que vocês vão marcar com as consequências do caminho errado que vocês seguiram. E quando isso acontecer, eu não vou estar lá para salvar vocês. Vocês rejeitaram. Houve um tempo em que foi oferecido graciosamente o meu conselho. Vocês rejeitaram. Eu falei, clamei, e vocês nem aí. Então, quando vier o problema, eu vou estar lá só assistindo e vendo vocês sofrerem as consequências do mal. Em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Percebam vocês, irmãos, que o alerta da sabedoria, ele tem muitos paralelos com a oferta de salvação do Evangelho. E a própria sabedoria falando tem muitos paralelos com o próprio Jesus Cristo e a sua mensagem e o seu ensino. É por isso que algumas pessoas costumam dizer que essa sabedoria que fala no livro de Provérbios é o próprio Jesus Cristo falando. Não é bem isso, não é que a sabedoria é o Jesus Cristo, mas esses paralelos fazem com que a sabedoria seja uma tipificação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, ou seja um antecedente a algo que aponta para algo ainda maior do que ela que viria depois. O que a sabedoria faz aqui, o convite gracioso dela, o chamado para aceitar a sua oferta, a proposta de que seja derramado o seu espírito, tudo isso, futuramente viria alguém que iria oferecer isso em um nível ainda maior, que é o Senhor Jesus Cristo, a própria sabedoria encarnada de Deus em nosso meio. E Jesus, ele é maior que a sabedoria de Provérbios e maior do que o próprio Salomão, que escreveu o livro de Provérbios e que foi considerado o maior sábio da antiguidade. Na medida em que Jesus, sendo Deus e sendo Filho de Deus, ele consegue nos seus ensinos transmitir todo o conselho e toda a sabedoria de Deus. Então nós hoje, mais de quase 3.000 anos depois de ter sido escrito esse livro de Provérbios, nós temos acesso a uma sabedoria que nos dá acesso a Deus e nos dá acesso a uma vida plena. Vida plena é essa que vai muito além de uma vida próspera nesse mundo, como talvez fosse a esperança do filho aqui que ouve o conselho do pai, mas uma vida que dura por toda a eternidade.
uma vida que tem um relacionamento vivo com Deus e desfruta da sua própria glória. É isso que o próprio Cristo graciosamente nos oferece e Ele está nos oferecendo hoje. Ele é como essa sabedoria que clama nas praças e oferece: por favor, deixem seus caminhos maus, ouçam o meu ensino, se sujeitem às minhas palavras, ao meu evangelho e recebam. E aí Jesus Cristo vai muito além da sabedoria, porque a sabedoria vai nos dar uma instrução para a vida e nós temos que nos virar com isso. Mas Jesus Cristo oferece graciosamente a salvação para nós. E se nós aceitarmos graciosamente a salvação, Ele nos resgata, Ele nos restaura um relacionamento e aí derrama o seu Espírito para que possamos ter um espírito de sabedoria, possamos viver uma vida sábia e possamos rejeitar o caminho do perverso e seguir um caminho de sabedoria, um caminho de vida. Mas voltando ao texto para concluirmos este ponto 2 e ao ponto final. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Na semana passada eu falei sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ou seja, não há como ser realmente sábio se nós não tememos o Senhor. Eu expliquei que temer o Senhor tem esses dois aspectos: o aspecto da reverência, o aspecto de eu estou diante do Deus que criou todas as coisas pela sua palavra e que sustenta a criação pela sua palavra. Ele pode simplesmente, no estalar de dedo, me transformar em pó novamente a qualquer momento. Isso, portanto, me leva ao temor, à reverência. Eu não estou diante de um ser humano, eu estou diante de um Criador todo-poderoso, onipotente, onisciente. Isso me leva ao temor. Mas há uma outra dimensão do temor do Senhor, que é conhecer esse Deus Criador também como Redentor. Aquele que nos ama, aquele que quer o nosso bem e que, portanto, se entrega por nós na pessoa do seu Filho e nos resgata do pecado e da nossa própria maldade. E, portanto, o temor do Senhor não é necessariamente, não é um pavor que nos afasta dele, porque isso é o que o pecador tem com o temor do Senhor. Ele vê Deus e se afasta dele porque ele fica com medo do poder e majestade de Deus. Mas nós, que conhecemos Jesus Cristo, tememos a Deus de uma maneira que o nosso coração se alegra. Nós vemos a beleza da sua santidade, a beleza da sua justiça, e o nosso coração se alegra porque nós vemos que Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. E por isso o temor do Senhor é algo bom, é algo que alegra o nosso coração e é algo que, portanto, nos torna sábios. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, aceita como seu Salvador, se sujeita a Ele como Senhor e passa a crescer, portanto, nesse temor do Senhor. O temor do Senhor cresce em nosso coração e nós somos transformados. Agora, quem rejeita esse temor, que é encontrado somente em Jesus Cristo, essa pessoa acaba indo para o caminho do insensato. Ela pode se iludir, achando que está tendo uma vida sábia, ele é sábio aos seus próprios olhos, mas o final dele é a morte eterna, o final dele é a separação de Jesus Cristo. No final das contas, portanto, aqueles que aborrecem o temor do Senhor seguirão pelo caminho dos insensatos. Eles desprezam o conselho da sabedoria e desprezam a repreensão da sabedoria. E por causa disso, o que acontecerá com eles? Comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, tudo aquilo que eles conquistaram, os seus bens, a respeitabilidade, talvez pelo uso da violência ou pela trapaça, poder a qualquer preço, isso vai cobrar um preço deles. Isso vai, por sua vez, destruí-los. Eles vão receber os frutos, portanto, da sua maldade e da sua perversidade. Os nécios serão mortos, por isso os versos 32 e 33. Os nécios serão mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não é uma promessa, meus irmãos, não é uma promessa de que não haverá nenhum tipo de aflição para quem segue o Senhor, para quem segue a Jesus Cristo. Vocês sabem disso. Todos aqui que conhecem a Cristo e servem a Ele, sabem que nessa vida nós teremos aflições
E por professar a fé em Jesus Cristo, nós muitas vezes sofreremos perseguição. Isso é inevitável. Mas o que Provérbios está nos ensinando aqui é que nós temos uma segurança em Jesus Cristo, segurança essa que transcende a vida nesse mundo. Uma segurança que faz com que, mesmo que eu esteja sendo perseguido, mesmo que eu perca o meu emprego por causa da fé, mesmo que eu perca meus amigos porque eu sigo Jesus Cristo com fidelidade, ainda assim eu estou seguro porque eu sei que estou fazendo a coisa certa, porque eu sei que não estou sozinho, porque eu sei que o Senhor está comigo e porque eu sei que Ele e sua sabedoria estão guiando os meus passos em todos os dias da minha vida. E, portanto, na sua vinda ou na sua ressurreição, justiça será feita para mim e eu terei a sua presença por toda a eternidade. É essa segurança que aquele que segue o caminho da sabedoria pode ter, portanto. E é dessa maneira, portanto, que eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo as nossas aplicações à luz de tudo aquilo que vimos neste texto. Nessas duas passagens de Provérbios, o discurso do Pai e o discurso da sabedoria. E a primeira aplicação é que nós temos que ter muito cuidado com esses nossos instintos que nos levam a buscar o pertencimento e o conforto ou lucro fácil. Estes são os principais ídolos da modernidade, os principais ídolos da nossa geração. Eu volta e meia fico olhando no Instagram ali, vendo aquelas postagens, né? Muitas postagens, como eu participo de grupo de corrida, muitas vezes começa a me aparecer, o algoritmo faz aparecer aquele monte de postagens sobre isso. E eu percebo que essas postagens, muitas vezes feitas com inteligência artificial, né, quase todas elas, quando começam a falar dessa modinha que está hoje, das pessoas querendo correr, elas sempre falam assim, não é simplesmente corrida, é pertencimento. É pertencimento, é pertencer a algo, é pertencer a um grupo. Aí o pessoal também que faz crossfit, ele pertence a uma família. O pessoal que faz tem outro hobby, ele pertence. As pessoas, no nosso tempo, elas buscam pertencimento acima de qualquer coisa. Mas o pertencimento ele pode ser um ídolo. E o pai aqui ele alerta o filho, essa busca por pertencimento, se você coloca isso acima, veja, é em Jesus Cristo que nós temos o pertencimento último e mais necessário que nós necessitamos. Porque nós, na vida e na morte, pertencemos a Ele. É Deus que nos redimiu por meio do seu Filho e agora eu sou filho. Sou filho, sou parte da família, pertenço à família de Deus. Eu sou dele, não sou de mim mesmo e não sou de nenhum outro grupo social que possa existir. Antes de tudo, o que me define é o fato de pertencer a Deus. Então, muito cuidado com a nossa busca, com a nossa ânsia por pertencer a algo, pertencer a um grupo, pertencer a determinada situação. Sim, é legítimo termos relacionamentos sociais, é legítimo participarmos de grupos, tudo isso é legítimo, mas isso não pode ser um ídolo. É esse o alerta do pai ao filho. E da mesma forma, a busca por conforto. É legítimo buscar prosperar. É legítimo ver o fruto do nosso trabalho. Claro que de uma maneira lícita, evidentemente. Quando nós queremos acumular de uma maneira ilícita, isso já é um sinal de que a ganância se tornou um ídolo, porque eu faço o que for necessário, inclusive ilegalidades e maldades, para conseguir acumular, para conseguir ter o conforto. Então, tenhamos cuidado também com a ganância, com a ânsia pelo conforto, para que isso também não se torne um ídolo. Deus nos dá boas dádivas, que possamos recebê-las como dádivas, e não como direitos, e não como algo que temos que ter obrigatoriamente para sermos felizes, porque se for assim, isso já se tornou um ídolo em nossas vidas. Então, avalie sua vida. Será que esses ídolos para os quais o pai alerta o seu filho são fortes e determinam suas escolhas no dia a dia? Avalie a sua vida. A segunda aplicação. A sabedoria, ela clama, mas esse clamor, essa oferta de graça, da mesma forma como Jesus Cristo oferecendo salvação eterna, esse clamor, ele não vai durar para sempre. Cada um de nós tem um momento em que recebemos essa oferta, mas haverá momentos que essa oferta não estará mais à disposição. E a nossa morte pessoal, inclusive, é o principal fator que encerra a oferta que a sabedoria faz para as nossas vidas.
Há um tempo em que a oferta de Deus, que a graça de Deus é oferecida à nossa vida. Você já recebeu essa oferta? Você já recebeu gratuitamente essa dádiva que está sendo oferecida? A sabedoria, o próprio Jesus Cristo que se oferece a você como seu Salvador pessoal. Você recebeu? Se não recebeu, a palavra de Deus hoje nos chama e se oferece para nós o próprio Cristo, para que Ele seja o nosso Senhor, para que Ele seja o nosso Salvador, para que Ele transforme a nossa vida, para que as nossas escolhas estejam sujeitas a Ele e para que nós possamos ter vida eterna em um relacionamento seguro com Ele e feliz e glorioso por toda a eternidade. Se você está recebendo esse convite e ainda não o aceitou, aceite. Hoje é dia de salvação e hoje é dia de receber a salvação do Senhor. Mas para aqueles que já aceitaram esse convite, já aceitaram o próprio Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez seja o tempo, portanto, de pensar. Primeiro, essa sabedoria de Deus recebida por meio de Jesus Cristo, ela tem impacto em minha vida? E segundo, Jesus Cristo ensinou, viveu, proclamou e Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ao fazer esse convite, Ele está justamente assumindo toda a tradição de sabedoria, dizendo que Ele é essa sabedoria que faz o convite para todos aqueles que estão ali e que sabem que a sua vida não está levando para lugar nenhum. E Jesus convida graciosamente: venham, eu sou a sabedoria, eu vou dar vida plena para vocês, eu vou vos aliviar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa foi a promessa de Jesus. Mas Jesus Cristo, você sabe, Ele foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito e agora é a igreja quem proclama a mensagem de Jesus Cristo. Ou seja, todos vocês que são batizados, que frequentam, estão em comunhão com a igreja, todos vocês são chamados a fazer este convite que a sabedoria faz. O convite da sabedoria, o convite para uma vida plena, o convite para uma vida sábia, o convite para a vida eterna. Todos nós temos uma missão, portanto, todos aqueles que já se sujeitaram ao senhorio da sabedoria de Jesus Cristo têm essa missão de serem propagadores deste convite. E o quanto você tem sido um instrumento de Deus na proclamação do convite da sabedoria, do convite da salvação? Deus tem usado a sua vida nos seus contatos, nas suas amizades, nos seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade ou de escola, com seus familiares, talvez que não conhecem a Cristo. Vocês têm sido um instrumento de Jesus Cristo para oferecer a sua sabedoria? Ou será que suas vidas são justamente o contrário de tudo isso? Essa palavra, ela nos lembra que nós, como povo de Deus, que continuamos a missão de Jesus Cristo nesse mundo, temos esse chamado também de oferecer a sabedoria a um mundo que precisa dessa sabedoria e oferecê-la graciosamente. E a nossa última aplicação, e com isso eu encerro a nossa mensagem, é: de que maneira você tem buscado a sabedoria, ou seja, o crescimento na sabedoria, presumindo que você recebeu a sabedoria do próprio Cristo em sua vida? De que maneira você tem procurado crescer nessa sabedoria? Você tem atendido positivamente os seus apelos? Tem aceitado a sua repreensão, a repreensão da sua palavra? Você sabe como que nós crescemos em sabedoria? Se sabedoria é o temor do Senhor, nós crescemos em sabedoria quando o nosso temor ao Senhor aumenta. Nosso temor ao Senhor aumenta quando nós meditamos na sua palavra e nos alegramos nela, quando nós oramos a Deus e nos alegramos em ter comunhão com Ele, quando nós participamos da adoração com nossos irmãos e o nosso coração se aquece com isso, quando nós participamos da Santa Ceia, do pão e do cálice, a nossa fé é alimentada. Quando nós temos comunhão com os nossos irmãos e compartilhamos o que Deus tem feito em nossas vidas, nossa sabedoria e nosso temor ao Senhor crescem. É assim que o nosso coração é transformado da indiferença para a alegria. Então são práticas cotidianas, nós clamamos e buscamos e Deus dá graciosamente esse crescimento. Mas você tem crescido? Você tem recebido?
Olhando para a sua vida, aqui eu faço uma pergunta. Desde que você se tornou cristão, você se tornou mais sábio? Pense aqui no dia que você aceitou Jesus, no dia que você foi batizado. Olhe para o passado e pense, você se tornou mais sábio? Você pode olhar para o passado e dizer assim, sim, eu, olhando para o passado, eu acho que eu sou mais sábio. Eu acho que eu cresci na sabedoria. Você pode dizer isso? Pense isso concretamente, com exemplos. Você tem deixado que Cristo e o seu Evangelho renovem a sua mente, transformando a sua mente em relação a tudo que nós recebemos, somos bombardeados diariamente? Que coisas agradáveis a Deus você tem experimentado em sua vida? Você compartilha com seus irmãos aquilo que Deus tem feito em sua vida? Você adora junto com os seus irmãos? Se você não tem crescido na sabedoria de Deus, talvez seja esse o seu caso, que passos você pode dar, à luz daquilo que eu falei, da meditação na Escritura, da oração, da frequência aos cultos, de conversar com os irmãos sobre isso? Que passos concretos você pode dar para crescer nessa sabedoria? Faça nessa manhã um propósito e um objetivo de continuar, de começar a crescer, e aqueles que estão crescendo, que continuarem a crescer mais e mais e mais e mais para a glória do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, que cada um de nós tenha suas vidas transformadas por essa sabedoria de Jesus Cristo que é oferecida a nós dia após dia. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, te somos gratos, Senhor, porque Tu nos oferece gratuitamente a Tua sabedoria, Tu nos oferece gratuitamente a Tua salvação, Senhor. Sim, se há alguém aqui que busca essa salvação, que professa agora que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e quer servi-lo, eu oro para que o Teu Santo Espírito, portanto, venha sobre ele, Senhor, lhe dê fé, lhe dê amor por Ti, e assim ele te sirva e seja transformado pelo Teu Filho, transformado pelo Teu Espírito, e siga o caminho da sabedoria e cresça nesse caminho. E aqueles, Senhor, que já creem em Jesus Cristo, aqueles que já recebem essa sabedoria continuamente, eu oro, Senhor, para que eles possam receber mais e mais dessa sabedoria, possam crescer mais e mais, Senhor, à luz da Tua palavra, à luz do Teu Evangelho, à luz do Teu Filho Jesus Cristo. E aqueles que estão desanimados na fé, desanimados na caminhada, que olham para trás e não veem crescimento nenhum, e se sentem tentados a parar, se sentem tentados a desistir, eu rogo, Senhor, nessa manhã, tem misericórdia, Senhor, derrama abundantemente o Teu Santo Espírito, Senhor, aviva, Senhor, essa fé, aviva, Senhor, esse coração abatido, esse coração desanimado, leva o Senhor ao arrependimento e, por sua vez, também leva o Senhor à alegria de Te conhecer, à alegria de Te servir. Mostra a eles, Senhor, a Tua glória, mostra, Senhor, a glória que tem em seguir a Jesus Cristo, Senhor, e transforma-o, portanto, Senhor, para a glória e honra no Teu nome. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.